Oi, 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 meus amores, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que todos sejam alcançados agora pela graça, pela paz do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Nós estamos numa sequência de palestras, de encontro com Deus, onde nós estamos tratando de temas pertinentes às nossas emoções. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a gratidão. Primeiro, eu falei sobre a nossa família, nosso relacionamento familiar, como nós podemos fazer para melhorar a nossa família, o nosso relacionamento interpessoal com a família. A semana passada eu falei sobre procrastinação e eu estou trazendo uma palestra que encaixa na outra. Cada uma dessas pregações, desse encontro que nós estamos tendo, eu estou trabalhando um casando no outro. A semana passada nós falamos sobre procrastinação. O que é procrastinação? É não saber aproveitar bem o tempo, é não valorizar o seu tempo. E eu, para completar, né? Não que eu não falei, mas eu quero revisar um pouquinho com você. A primeira coisa que você precisa fazer, não necessariamente nessa ordem, mas é priorizar os seus horários. Aprenda a priorizar o horário. Se eu tenho que levantar às 7, eu vou levantar às 7. Se eu tenho que levantar às 5:30, eu vou levantar às 5:30. Prioriza o horário para você fugir da procrastinação. Cria metas. Eu tenho que fazer isso tal dia. Se preciso for, marque num papelzinho. Você vai ver que vai te ajudar muito. Tem uma recompensa pessoal quando você consegue fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que você gosta, faz, assiste um filme, sobrou tempo, assiste um filme, come uma pipoca, faz alguma coisa que te faz bem, liga para uma pessoa que você ama, isso vai te ajudar bastante. Faça sempre uma coisa de cada vez, simples, uma coisa de cada vez, para que você saia desse lugar que está te aprisionando e impedindo você de prosseguir, de crescer. Tem que sair do lugar onde você se sente preso. Poxa, eu queria fazer tanta coisa e tudo que eu quero fazer parece que não dá tempo. Precisa fazer uma coisa de cada vez. É passinho de tartaruga, mas com uma libertação interior que vai te ajudar muito. Priorize as tarefas. Faça primeiro você vai fazer as chatas, depois você vai fazer as tarefas agradáveis. Por quê? Deixando a agradável por último, consequentemente você vai ter sua própria recompensa. Não esqueça disso. Bloqueie estímulos externos, ou seja, se preciso for, desligue o telefone. Coloque um foninho de ouvido para você ouvir uma canção que você gosta, mas tire os sons externos. Até mesmo se for alguém que fica te criticando, dá um jeitinho de se afastar um pouco e seguir sua vida fazendo aquilo que é prioridade. Comemore sempre cada vitória. Não importa se alguém vai reconhecer o que você fez, mas priorize a vitória. Uau, eu consegui! Eu consegui limpar essa gaveta. Eu consegui fazer tal coisa. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me ajudou. Muito obrigada, porque eu consegui. Comemora. Uau, eu sou demais. Isso vai te ajudar muito. E hoje eu quero falar para completar a procrastinação o poder da gratidão, que faz parte também da nossa clínica da alma. Mas antes de eu começar, eu quero falar com vocês em oração, orar pela sua vida e pela sua família. Com vocês, por vocês. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, entramos agora em tua presença santa. Reconhecemos que o Senhor é Deus, Pai, Santo, 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 maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Reconhecemos que sem o Senhor nada somos e que o Senhor tem sido o nosso sustento, o nosso amparo, o nosso cuidado. É o Senhor que tem cuidado e se movido ao nosso favor.
Te pedimos perdão, Pai, pelas nossas falhas, transgressões e iniquidades. Pedimos perdão pelas vezes em que nós negligenciamos a tua palavra, não levamos o teu amor, não compartilhamos o nosso melhor. Perdoa-nos, ó Deus, porque o Senhor diz que quão bom e quão agradável que os irmãos vivam em união. Então, ajuda-nos a sermos melhores. Pai, eu apresento também a vida da nossa família, a nossa casa, que o Senhor passe os teus olhos na nossa residência, em cada cômodo. Vê se há algo mal e arranca daqui, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço também que na minha casa não haja falta de nada, que eu não precise de medicamentos na minha casa, que as pessoas tenham saúde, tenham paz. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que tudo que o Senhor faz é perfeito e por isso sou grata por tudo isso. E te peço também, com todo o teu amor, que nenhum mal fique na nossa casa, que nenhum mal fique na casa de quem está me ouvindo, mas vai além, Senhor, visita também a parentela, visita também os vizinhos, ó Deus. Nós apresentamos a vida de cada um deles, porque nós não sabemos o que acontece dentro dessa casa, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, eu apresento também a rua em que cada um de nós moramos, o bairro, a cidade, e entregamos nas tuas mãos a chave da nossa cidade, para que o Senhor seja aquele que coordena, aquele que ampara, aquele que cuida, que zela, que restaura, que multiplica, porque só o Senhor é Deus. Pai, entregamos também a chave do nosso estado nas tuas mãos. Eu tenho aqui pessoas que representam vários estados brasileiros e muitas nações também. Então, nós entregamos também nas tuas mãos a chave da nossa nação. Como nação brasileira, pedimos perdão, Pai, pelas brincadeiras, pelas zombarias que o povo tem recebido. Eu te peço perdão, Senhor, porque muitos e muitos anos lá atrás escolhemos um rei e abrimos mão do Senhor. Então, Senhor, em nome de Jesus, como povo teu, como filhos teus, nós entregamos nas tuas mãos a chave do Brasil. E cada um aqui que representa uma nação, que representa um estado, Pai, que eles sejam alcançados também e que dentro desse círculo aonde ele vive, Pai, ele seja abençoado em todas as áreas. Senhor, nós te pedimos também que o Senhor visite os hospitais, os departamentos públicos. Nós te pedimos, Pai, que os presídios sejam visitados e alcançados, cada comércio, cada indústria, o agro, Pai, em nome de Jesus, que todas essas áreas sejam alcançadas. Ah, Deus, que não haja falta de nada. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, mas sabemos também que a tua palavra diz que o Senhor iria nos seguir, nos acompanhar, estar do nosso lado e segurar na nossa mão na hora da aflição. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que esse é o tempo em que precisamos do teu socorro. Hoje, Senhor, vamos falar sobre um tema que é tão difícil, mas parece tão fácil, né, Deus? Gratidão. E te pedimos perdão porque muitas vezes, Pai, não somos gratos por tudo que o Senhor faz e nem mesmo pelas pessoas que o Senhor coloca na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, que cada um que está me ouvindo consiga abrir os teus olhos, os teus ouvidos e o seu coração para receber da tua palavra, para aceitar a exortação, para mudar e ser melhor. Que ele seja curado nas emoções, Pai. Que ele seja curado nas dores. Que o Senhor venha derramando um bálsamo de cura em todas as áreas desta vida. E que em todo esse período, Senhor, o Senhor seja estabelecido nesta casa, nessa vida, nessa família. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. E eu vou começar deixando uma coisa assim para você bem clara. Gratidão. Gratidão. Essa palavrinha é tão pequena e representa tanta coisa. Ela expulsa demônios, ela traz cura e liberta. Mas, pastora, acha que só isso eu ser grata? E eu vou provar hoje para você que sim. Lá no Salmo 103,
O versículo 1 ao 5 diz assim, se você quiser separar em sua Bíblia, Salmo 103, 1 ao 5, diz assim: Bendiga ao Senhor, ó minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Gente, só aqui já está ensinando que nós devemos ser gratos, porque Deus é que perdoa os nossos pecados, quando muitas vezes eu e você não nos perdoamos. Você sabe que é muito mais fácil perdoar o acusador, o abusador, o assassino, do que nos perdoar? Você sabia disso? Porque quando nós cometemos erros, principalmente quando nós temos uma visão cristã, a gente quer fazer tudo certo, mas começamos a nos cobrar demais e nós não aceitamos que nós falhamos. Eu não sou digno, eu não mereço. Nós vamos mais para frente falar do perdão. Eu estou indo numa sequência para que você seja realmente restaurado. E essa clínica da alma seja para você realmente um hospital. E que você mergulhe em todas essas informações para que você consiga mudar o seu jeito de pensar, o seu modo de agir, que a sua visão seja ampliada, para que você permita que tudo na sua vida venha a fluir de uma maneira muito mais tranquila, sensata e que você tenha paz, paz que excede todo entendimento mesmo. Amém? Então vamos lá, aqui está dizendo que bendiga ao Senhor, está dando um conselho, bendiga ao Senhor a minha alma. Ou seja, eu preciso lembrar que eu tenho que agradecer. Bendiga, bem, fala bem, fala bem, fala bem. Agradeça, agradeça, agradeça. Seja grato pelas coisas. Não esqueça de nenhuma das bênçãos do Senhor. Assim como diz assim, Ele perdoa os nossos pecados, cura todas as suas doenças. Pastora, mas por que as pessoas morrem? Vai ter essa ministração também, que eu vou falar sobre o luto. Mas, espera aí, o Senhor cura de todas as feridas, então eu já vou começar entrando aqui. Se você está indignado porque você está doente, ou se você está indignado porque alguém que você ama está doente, eu quero falar para você, Deus cura. Demorei para entender isso, sofri e já chorei muito por causa desse assunto. Mas, porque assim, eu ia orar pelas pessoas e eu queria que elas curassem mesmo. E muitas foram curadas, muitas. Orações que a gente fez, que eu fiz, de pessoas que foram curadas do câncer, do HIV. Nós vivemos isso. Doença sexualmente transmissível. Nós oramos. Pedra nos rins, que enquanto a gente orava, a pessoa expelia a pedra. Então, assim, nós vivemos coisas maravilhosas na presença de Deus. Só que, infelizmente, para a gente que é humano, muitas dessas orações, o resultado foi a pessoa morreu dormindo, dormiu e morreu. E aí, eu ficava indignada comigo, eu falava, Deus, eu orei de alguma maneira errada, eu fiz alguma coisa errada, faltou fé da minha parte, faltou fé da família que estava do lado. E um dia, depois de um bom dia de choro, do nariz está entupido assim, está desse tamanho, o olho inchado que nem abria, me sentindo culpada e perguntando para Deus. Deus me mostrou, mas eu curei. Eu curei, só que o tempo acabou. Então a cura, ele vai viver agora aqui comigo, porque comigo não existe dor nem sofrimento. Comigo não existe rugas, não existe mancos, deficientes físicos ou mentais. Comigo, todos são curados. Mas a gente não quer, a gente quer as pessoas perto da gente. Que resgata a vida da sepultura.
Opa, tem muita gente que está morto espiritual e o Senhor vai lá e resgata mesmo. E eu já vi gente que estava com diagnóstico de morte e está vivo. Meu marido é um deles, que já foi diagnosticado de morte e está aqui até agora. Vai fazer agora, em agosto, 68 anos. 58, né, pastor? Vai fazer 58 anos. É a ansiedade de chegar nos 70. Mas vamos lá, continua o versículo. E coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência. Bens? Está falando de dinheiro? Está falando de tudo, porque nem tudo que você tem é dinheiro que você é moeda de troca. Porque nós temos bens também que não são moedas de troca. Pessoas, situações, momentos, são bens preciosos para nós. De modo que a sua juventude se renova como a águia. Ou seja, se você conhecer a história da águia, você vai entender que Deus está dizendo: a águia, quando ela vai ficando muito velhinha, fraca, ela sobe no mais alto monte e ela vai tirar as penas, ela vai bater o bico até que aquele bico saia, porque aquele bico já começou a encurvar, ela já não consegue mais comer direito. Então, depois ela vai um longo tempo, o bico vai nascendo novamente, as penas vão nascendo novamente e ela sai num voo triunfante, porque ela foi renovada. Ela sai renovada para muitos outros anos ainda pela frente. Por isso que a Bíblia sempre fala: renovar como a águia, ok? Agora, quando se fala em ser grato, bendiga, 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 o que é gratidão? É quando nós reconhecemos um sentimento de que eu reconheço o que eu estou vivendo. É uma emoção por saber que uma pessoa, uma circunstância, um momento fez bem para mim. Fez bem, mexeu com o meu coração, me deu vontade de sorrir, me deu vontade de olhar e dizer: Uau, que bom que isso aconteceu! Gratidão também pode ser considerada uma certa dívida. Eu tenho uma dívida de gratidão, então alguém me fez bem e eu quero retribuir esse bem. É querer agradar e agradecer as pessoas. Eu vejo muitas e muitas pessoas que são totalmente abençoadas e que não conseguem viver esse momento de gratidão. Pessoas que não entendem o quanto elas são benditas, quanto elas são maravilhosas para Deus, que são verdadeiramente filhos. E ela olha sempre para quê? Ela olha para aquilo que está faltando. Ela olha para aquilo que está doendo. Ela olha para aquilo que ela não conquistou. Até peguei agora meu copo d'água aqui, que eu tinha colocado pouca água. Se eu mostro para você esse copo d'água, talvez você vai dizer assim: pastora, o copo não está cheio. E eu falo para você: tem água suficiente para eu passar até o final do culto. Então depende muito de como você vê. A gratidão é quando a pessoa não olha para o que está faltando, mas não olha para o que tem. E existem muitas pessoas ingratas, ingratas com os pais, ingratas com os pastores, com os professores. Nós vemos muitas pessoas que são ingratas, que entra dentro de um comércio para comprar algo e já vai com duas pedras na mão, dizendo que aquele comerciante, aquele balconista está roubando no preço, que poderia dar um desconto muito maior. Você não sabe da história dele. Então, muitas pessoas hoje estão tão armadas, tão prontas a sair na briga, no tapa, que ela acaba se tornando doente emocionalmente. Gratidão ocorre sempre que alguém, que pode ser Deus, que pode ser pessoas do seu círculo de amizade. Quando eu falo Deus, é aquelas coisas impossíveis, né? Estava com tanto calor e veio uma brisa fresquinha. Eu já passei por situações assim que eu vi Deus. Eu já vi anjos. Eu vi 2 vezes. Então, assim, vi, pegar na mão, tá?
Eu passei por essa experiência. Então, eu sei o quanto eu tenho que ser grata a Deus, porque Ele me resgatou da morte, tá? E não foi uma vez só. Então, assim, nós vivemos experiências, só que eu catei as minhas experiências e trouxe para mim como gratidão a Deus, enquanto que outras pessoas passam por situações, comemoram naquele momento, mas esquecem. E é isso que nós vamos falar hoje. Tem tanta gente que faz o bem e não espera nada em troca. Quantas vezes que eu não estou doando algo, quando eu estou investindo meu tempo na vida das pessoas e elas estão ali me ofendendo, não acredita que aquilo é real. Mas o que que você está ganhando com isso? Eu já fui muito confrontada nos últimos anos, porque quando eu não era convertida, quando eu não era pastora, tá? As pessoas, porque desde de 11 anos que eu faço serviço voluntário, sempre fiz, sempre. Comecei com 11 anos e a vida toda sempre estive envolta em algum projeto, alguma coisa que eu estava desenvolvendo para ajudar as pessoas. Isso faz bem para mim. O meu comprimidinho da felicidade, ajudar as pessoas, tá? Mas as pessoas não entendem. E já passei por situações que vocês não têm nem noção de ofender, de brigar, de falar palavras feias. Por quê? Porque muitas pessoas que nos envolvem não sabem o que é ser gratas. Só quem é grato quer plantar sementes de amor. Só o grato quer plantar sementes de alegria e de felicidade na vida do outro. Você é grato? Você tem sido grato na sua vida? Só que a gratidão, ela traz um monte de sentimento. Renova os laços de amizade, ela tem o amor, ela tem fidelidade. É um sentimento bom a gratidão. Mas quantas pessoas que estão morrendo emocionalmente porque não conseguem ver o lado do copo que está cheio. E talvez você nem saiba, mas você não está vivendo o lado do copo cheio. Será que isso acontece, pastora? Mas eu sou grata. Não, não, eu sou grata. Em tudo? Você é grata na hora que você está no necrotério? Você é grata na hora que você está sem comida no prato? Talvez você é grato quando você está dentro de um hospital. É difícil isso, que nós somos carne, nós somos pessoas falíveis, nós somos pessoas que vivemos o instante. Nós queremos muitas coisas que não estão ao nosso alcance. A palavra gratidão tem origem do latim, que significa gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou grato. E também deriva de gratia, que significa graça. Gratia, graça, graça. A graça do Senhor nos alcançou. É como se fosse um edredom quentinho em dia de frio. Como é bom sentir essa proteção. E a gratidão também chega a mesma palavra, graça. Como é bom nós reconhecermos aquilo que nos faz bem. Só que passamos o tempo todo dizendo assim: bendiga, bendiga minha alma, bendiga. E a nossa alma diz assim: não tenho motivo nenhum para bendizer nada. Porque nós temos um corpo, nós somos um espírito, nós temos uma alma, mas nós habitamos num corpo e esse corpo vai passar a nossa vida inteira aqui na Terra brigando com a nossa alma. O nosso corpo quer guerra, ele quer tudo do jeito dele e a nossa alma paga o preço. Porque muitas vezes nós não conseguimos educar a nossa alma para viver o novo de Deus, para viver aquilo que você tem direito. Você tem direito à vida abundante, você tem direito à alegria, você tem direito a tanta coisa. Só que enquanto você não reconhece o amor de Deus, ligar o meu celular que ele está tocando, tá?
Enquanto você não reconhece o amor de Deus, o cuidado de Deus, você vai continuar paralisado. O apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: deem graças, ou seja, agradeça, graça, deem graça, graça, graça. Agradeça, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Deem graças. Seja grato, grato, grato. O sentimento de gratidão é associado a um estado de espírito. Não se refere somente a bons acontecimentos. Eu sou grato porque eu sou grato. Eu sou grato porque eu consigo ver coisas boas. A sensação de gratidão é algo que a gente tem que estar relacionado com tudo o que acontece na nossa vida. Eu atendi uma pessoa esses dias que estava muito triste porque ficou grávida. Gente, gratidão. Gratidão, estou grávida. Ah, mas eu vou ter que parar do meu trabalho, eu vou ter que sair da faculdade, meu marido, o meu namorado não vai assumir. Gratidão, gratidão, gratidão. Quem permite isso é Deus, e se Ele deu é porque Ele sabe que você vai cuidar, que você vai amparar. E mesmo que ninguém cuide, o Senhor vai estar cuidando. Será que dá para você ser grato? Eu vou te confrontar durante todo esse período. Será que mesmo nessa hora? Você consegue ser grato na hora das coisas ruins? Ai, mas a minha mãe, meu pai está internado, a gente está fazendo de tudo, nós estamos lutando para que ele seja operado, não consegue. Ai, por que que Deus fez isso comigo? Por que que Deus fez isso com você? Deus não trouxe a enfermidade. Deus não trouxe o roubo. Deus não trouxe o assassinato. Mas o homem lá atrás, através de Adão e Eva, escolheu o pecado. E aí nós trazemos a consequência disso para as nossas vidas. Quando nós entregamos a vida para Jesus, nós vamos mudando muita coisa, mudando o nosso jeito de ser. Porém, quem está ao nosso redor não muda. E aí nós ficamos nessa luta entre corpo e alma, corpo e alma. Salomão diz: reconheça o Senhor em todos os seus desafios, e ele endireitará os seus caminhos. Então, independente do que você está passando, reconheça Deus. É ruim, é para o seu conhecimento aumentar. É bom, é porque você está pronto para viver o bom. Mas nós vamos viver muitas coisas ruins, sim. A palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Fica comigo, filho, porque se eu venci o mundo, eu te arrasto para a vitória junto comigo. É isso que o Senhor está dizendo. E muitas vezes eu e você, e eu me coloco no patamar do eu e você, porque eu também tenho dias ruins. Eu também tenho momentos em que eu olho para mim e vejo uma coitada, injustiçada, rejeitada, no meio de um monte de problemas. Só que, graças a Deus, eu não permaneço muito tempo. Eu trouxe até, eu ia trazer o meu caderninho de gratidão, mas ele está tem tanta anotação dentro dele que ele está desmanchando já. Mas eu trouxe aqui o meu caderninho de oração. E eu vou mostrar para vocês depois. Para vocês verem como a gente às vezes é ingrato, né? A gente fica nas dúvidas. E eu vou abrir meu coração, vou mostrar um segredo para vocês, só para vocês entenderem como nós agimos. Mostrar os meus erros, de certa forma, né? Mas os meus erros ainda têm justificativa em Deus. Porque mesmo errando, eu estou buscando Deus. E ele sempre vem com a resposta. Se Salomão diz que nós devemos reconhecer ao Senhor, por que muitas vezes nós queremos reconhecimento das pessoas para conosco? A gratidão, ela tem o poder de mudar todas as circunstâncias em volta da nossa vida. Olha, a gente acha que para ser grato nós precisamos ter, ser, estar, quando na verdade nós devemos ser gratos pelo hoje. Por exemplo, Salomão escreveu seu último livro dentro de um palácio.
E tudo aquilo que ele escreveu traz um amargor, uma tristeza, um arrependimento, uma indiferença com a vida. No entanto, o apóstolo Paulo escreve o livro mais feliz da vida e ele estava dentro de uma prisão. Ou seja, ele estava feliz onde ele estava. Ele tinha a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, por que muitas vezes você está entristecido? Lucas 12:15 diz: Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Uma das coisas que mais afetam o ser humano é a falta de dinheiro. E aí você vai falar assim: não, mas eu não ligo para isso. Sem dinheiro é difícil. Sem condições financeiras é difícil. Mas você já parou para pensar por que não está entrando dinheiro? Talvez seja um momento em que Deus está te treinando, está te dando um tempo para você fazer uma leitura bíblica, está te dando um tempo para você ir lá e dar amor para a sua família, está te dando um tempo para você fazer uma caminhada, porque se você não fizer essa caminhada, você pode ter aí um problema de coração, está te dando um tempo para você ser tratado. Tudo que nós passamos coopera para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. Um exemplo: você olha para uma circunstância e você diz assim: por que Deus permitiu isso? Um assalto, por exemplo. Nós tivemos a loja assaltada e nós escutamos no meio da madrugada quebrando os vidros, porque a loja ficava do lado da minha casa e eu escutei o barulho quando quebrou os vidros. E nós corremos, demos a volta, entramos e vimos as pessoas levando as coisas e eram coisas caras e que estavam em consignação. Então veio um prejuízo muito grande. Naquele dia, a sensação foi de uma impotência tão grande que eu confesso para você. Eu olhei para Deus e falei: Deus, por que isso? O Senhor está vendo que nós estamos passando por uma luta tão grande dentro dessa loja? O Senhor está vendo que a gente levanta às 5 horas da manhã e vai dormir 1 hora, meia-noite. Por quê? Porque nós passamos todo o tempo dentro dessa loja dando o nosso melhor. E agora, essa dívida, esse valor que ficou aqui pendente, eu não tenho de onde tirar. E sabe o que Deus falou? Nada. Sabe por quê? Porque ele não precisa falar nada. E eu entendo isso hoje, mas no momento que eu passei por esse roubo, eu não entendi o livramento que eu estava tendo. Deus não me falou nada. E eu fiquei lá. Não fala comigo. Vinha alguém perto de mim e falava assim: não fala comigo, não. Olha, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, deixa quieto. Eu lembro que 3 horas da manhã eu acordava assustada, escutando barulho para tudo quanto é canto, que eu achava que o ladrão tinha voltado. Hoje eu posso rir, mas eu passei dias difíceis. Até que um dia, era hora de almoço, ficava um tempo, a loja normalmente, como era perto de escola, ele ficava um tempo sem clientes. Era normal isso. Família toda almoçando em casa e eu fui para a loja e fiquei, a funcionária foi embora, que sempre trocava os funcionários nesse horário. Até que eu vi que 3 rapazes entraram dentro da loja. E eles começaram a pegar boné, pegar as coisas, relógio, boné, carteira, óculos. E quando um deles ergueu a mão, eu vi que ele tinha uma arma na cintura. E eu me fiz de cega. Leve tudo o que você quiser, porque não vai me fazer falta. A minha vida vale mais. A minha vida vale mais. E quando ele foi embora, as minhas pernas tremiam. E eu chorei, mas eu chorei, mas eu chorei. E naquele momento eu fui curada do primeiro roubo. Sabe por quê? Porque eu fui grata. A minha vida foi preservada. Quantas e quantas pessoas não estão lamentando o que perdeu e esquece que a vida continua. Vão-se os anéis, fiquem os dedos.
Como você pensa hoje sobre um assalto? Toma, você quer... Ah, espera um pouquinho que você está esquecendo a minha carteira. Pode levar. Sério, pastora? Gente, para. Enquanto eu estiver viva, eu reconstruo a minha história. Eu vou poder fazer a diferença mais um tempo nessa geração. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas estão paralisadas no tempo pelo que perderam. Ah, lembrei agora. Tinha esquecido. O que aconteceu desse roubo, pastora? Como que você pagou tudo isso? A loja, eu tinha um pote daqueles de batata. Batata. Aquele compridinho assim, ó. Vou falar a marca, né? E eu fiz um corte nele. E ali, todas as moedas de R$ 1 que entravam na loja, eu colocava ali dentro. Entrava, as funcionárias também sabiam, já punham ali dentro. E eu tinha um pote começado ali, estava ali e tal. Uma semana depois, porque eu estava tão preocupada sendo a coitada, certo? Eu estava tão preocupada sendo a coitada, a vítima, e só depois de uma semana que eu lembrei de mexer embaixo do balcão. Eu tinha um pote daquele já lacrado, que já estava cheio, e o outro estava quase cheio. Só que eu não dei atenção. Uma das funcionárias lacrou ele, fechou, passou fita adesiva nele. O valor deu para pagar a vitrine, colocar uma grade na frente da vitrine e toda a mercadoria foi paga. Não sobrou uma moeda para recomeçar. Tudo foi na medida. Sabe por quê? Porque Deus prepara tudo na medida exata. E Ele cuida de quem confia nele. Eu estava no meu momento de fragilidade? Estava. Porque é duro você falar assim: eu trabalho o dia inteiro, como é que Deus permite que a gente faça isso? Você trabalhou o dia inteiro? Você lutou? Que bom. Sabe por quê? Porque até o último momento ele deu uma oportunidade para o ladrão se arrepender. Até o último momento ele esperou que aquele ladrão pedisse perdão para ele. Assim como Jesus caminhava do lado dele, tinha ladrões. Um aceitou Jesus e o outro não. Até aquela atitude desses meninos que roubaram a loja tinha a ver com o propósito de Deus. E ele me ensinou a ser dependente dele. Sabe por quê? Porque nesse período não houve falta de nada. Quantas vezes que tem uma casa roubada, um carro roubado, e esquece que tem um seguro. E esquece que está vivo e vai poder trabalhar e vai conseguir levantar de novo. Mas eu não vejo saída. Você pode não ver saída, mas ela está lá. O problema é que você está tão preocupado que você está permitindo que o som de muitas vozes, de muitos problemas entrem nos seus ouvidos. Quando nada dá certo, eu vou mostrar para você o que eu faço para ouvir a voz de Deus. A gratidão só existe quando ela é expressa de todo o coração. A gratidão é um bem-estar emocional. Se eu estou grato com alguma coisa, eu tenho que expressar isso. É um sentimento, é algo que faz a diferença. E nós precisamos tratar as nossas emoções. Nós precisamos valorizar as nossas emoções. Muitas pessoas estão se dopando de remédio, de medicamento controlado, porque na verdade não sabe lidar com as emoções, não sabe ouvir um não, não sabe ver o outro crescendo. Ai, mas eu queria. Por que o outro conseguiu e eu não consigo? Por que o outro é famoso e eu não sou? Por que o outro ganha dinheiro e eu não ganho? Por que esse aqui consegue emagrecer e eu não consigo? Porque não interessa por quê. Porque ele está vivendo um momento, você está vivendo outro. Então, tudo isso nós precisamos buscar o bem-estar emocional. Quando nós olhamos para o que nós temos, pelas circunstâncias e somos gratos, a nossa vida prospera, a paz chega, o cuidado de Deus se faz presente. Nós precisamos aprender a identificar aquilo que nós devemos ser gratos. Você já perguntou? Se eu perguntar agora para você, na verdade, você é grato hoje, agora, pelo quê? Pelo que você é grato? Talvez você vai lembrar de um bem adquirido, talvez você vai lembrar de uma doença que foi curada, talvez você vai lembrar de um elogio que você recebeu agora.
nesse exato momento. Não olha para o que aconteceu, olha para agora. Pastor, eu tô com uma depressão, tô enfiada embaixo das cobertas, tô chorando. É? Então olha para você desse estado, delirante no sofrimento. E olha que você ainda está vivo. Eu vejo tanta gente cometendo suicídio, buscando suicídio para livrar a dor. Não sabe o que é o inferno, porque lá a dor vai ser muito maior. E aí eu penso assim, se quando eu tentei o suicídio, já tentei, tivesse dado certo, eu não estaria aqui. Eu não teria vivido essa vida maravilhosa, eu não teria tido meus filhos, eu não teria tido meu neto, porque os dias maus acabam. Você pode estar no lugar onde você nem imagina como sair, mas os dias maus acabam. Se preciso for, passa um mês dormindo. Fica quieto, se afasta, mas confia. O dia de amanhã é melhor. E nós temos condições de viver esse melhor. Nós precisamos aprender a exercitar a gratidão. Mas como que nós vamos exercitar a gratidão? Quando a gente não vê motivo mais para sorrir, nós precisamos lembrar o que já aconteceu. Eu perguntei para você do agora, o que você poderia dizer que eu sou grato? Talvez você vai dizer assim, eu sou grato pela vida do outro. Que bom que você tem esse coração puro a ser grato pela vida do outro. Gratidão tem muitos motivos, e eu vou citar alguns. Pela família. Pastora, você não conhece a minha família. Eu não conheço, mas Deus conhece. E se Ele te colocou ali, talvez não fosse para eles cuidarem de você, mas para você transformar a vida deles. Família é família, não importa o tamanho, não importa a maneira, não importa o formato, não importa se tem alguém legal, se todo mundo é chato, não importa se todo mundo é bandido e você não é, não importa, é sua família. É sua família, você deve ser grato, porque você nasceu nessa família toda desestruturada, mas é sua família. Pastora, mas minha mãe me abandonou, jogou no lixo, fui adotado. Que bom, Deus cuidou de você. Não, mas eu nem sequer fui adotada, eu tô aqui, morei na rua, tô aqui perdido até hoje. Sério? E quando você estava na rua, você não aprendeu a amar seu próximo? Mas eu fui drogado, escolhas, mas seja grato porque você ainda está vivo e pode mudar essa história. O problema é que nós olhamos para aquilo que falta do copo e não para aquilo que tem no copo. Como tem sido sua vida? Você tem olhado para o filho que não fala com você? Ou você tem visto as pessoas que estão ao seu lado e que querem bem você? Você está vendo o noivo que abandonou no altar, a noiva que abandonou no altar? Ou você está vendo que você está livre agora para poder viver uma nova história? Hã? Entenda, nem tudo é para o seu mal, mesmo que pareça ser terrível. Ainda não é. Você é grato pela sua saúde? Pastor, eu tenho dores 24 horas por dia. Sério? Por que será que você está vivo e não morre? E Deus tem um propósito na sua vida. Então, esse Deus é muito ruim? É sério? O que você pode fazer de bem para os outros? Mas eu tenho dor. Dê seu testemunho. Eu tô com tudo doendo, não tem um pedacinho de mim que não dói, mas eu tô aqui. Eu estou fazendo algo. Pastor, mas eu não consigo fazer nada. Só mexo o zoinho. Eu só mexo o zoinho aqui, ó. Tá tudo travado. Que bom. Então aprenda a olhar para o seu próximo com amor. Se você só mexe os olhos, para de olhar com os seus olhos o defeito dos outros. Para de olhar para aquilo que os outros têm e você não tem. Tudo isso é treino, sabe por quê? Porque gratidão não é algo que é um instinto natural nosso. É muito mais fácil sermos ingratos. Você tem dado valor para a sua saúde? Tive meningite aos 13 anos. Sofri acidente. Grávida.
sofri um outro acidente. Nós estávamos num carro, uma perua Kombi encostou, levantou nosso carro, sabe aquele engate que tem? Levantou nosso carro e ia jogar o nosso carro do meu lado numa ponte. E o carro foi sendo arrastado e a perua Kombi nem percebeu. Nem percebeu. O pneu estava... E ela foi. Eu estava grávida, praticamente perto de ter meu filho. E quando eu vi, e todo mundo começou a gritar, e aquele motorista parou, eu fui grata. Eu fui grata, porque eu pude ver meu filho nascendo. São coisas tão pequenas que a gente precisa ser grato. Mas eu poderia ter descido daquele carro xingando o cara. Escuta aqui! Ia fazer o quê? Você acha que todo mundo faz de propósito as coisas? Ele estava tão nervoso quanto. Ele jamais queria nos prejudicar. Jamais. E quantas vezes que nós não brigamos porque a gente acha que tem razão, que nós somos vítimas e que nós precisamos nos defender. Seja grato por todo o livramento que você tem. Seja grato pela saúde, seja grata pela saúde da sua filha, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, dos seus tios, dos seus amigos. Seja grato por você ter o medicamento que você toma. Seja grato porque você pôde fazer um check-up nem que fosse pelo SUS, mas você fez. Seja grato porque hoje você precisa de uma terapia e ainda tem voluntários fazendo isso. Nós aqui na cidade temos faculdades que têm terapeutas, psicólogos, nós temos o SUS que dá direito a isso. Então, seja grato. Talvez na sua cidade não tenha. Seja grato pelo período. Seja grato por tudo que você vive. Talvez você esteja desempregado e eu vou dizer para você: seja grato pelo seu emprego. Ser grato como? Estou desempregado, não estou conseguindo comprar comida dentro de casa, está faltando tudo. Você quer que eu seja grato pelo meu emprego? Você já teve um emprego? Seja grato pelo que você já teve. E quando vier o desespero da falta, você diz assim: Senhor, o Senhor me abençoou com outro emprego, eu fui feliz lá. Eu sou grato por aquele período. E eu sei que o Senhor está trabalhando em algo melhor para a minha vida. Seja grato. Infelizmente, quando nós saímos de um emprego reclamando, murmurando, sofrendo, chorando, nós estamos abrindo brechas para que a gente tenha que viver a dor do desemprego para ser tratado. Tudo que nós vivemos são sementes que plantamos. Então, se tem algo que está te incomodando, que você fica olhando mais para a vida do outro do que para a sua, que você não consegue ver as coisas boas, está na hora de treinar. Treinar para ser uma pessoa melhor. Você tem que agradecer também pelos objetivos alcançados. Talvez você tenha até esquecido, né? Quando eu me casei, eu lembro que nós falávamos assim, estou com o pastor aqui do lado, estou olhando para ele. Nós falávamos assim: qual é o nosso sonho? Ai, a gente precisa ter um carro que a gente não tinha, uma casa e um telefone, né? Olha o objetivo que nós tínhamos quando casamos. 2 crianças, eu com 19 e ele com 20. 21 já, né? Já tinha 21, já tinha feito. Eu fiz 20 2 dias depois. Então, olha, pô, espera. Olha o sonho que eu tive. Uma casa, um telefone e um carro. Eu tenho a casa, eu tenho o carro, eu tenho o telefone. E às vezes eu esqueço que aquilo que eu pedi para Deus já veio. O que você pediu para Deus? Eu queria ter uma casa cheia de filhos. E aí, sabe o que a medicina falou? Que eu não poderia ser mãe. E veio o primeiro com dificuldade, gravidez de alto risco. Veio o segundo, eu fui grata. Veio o terceiro. E daí o médico disse assim: você não pode mais ter filho, porque você tem um problema aí que, se nós tivermos que em algum momento fazer uma cesárea, você pode morrer. Ok. Eu tenho que ser grata pelos 3. Eu queria pelo menos uns 10, mas eu consegui os 3. Ótimo, eu tenho os 3. Que bênção! Então nós precisamos aprender. Seja grato, seja grato.
Seja grato. Tive outra crise quando foi para parar de dar aula, que eu queria tanto, gostava de dar aula. Quando eu era entrevistada num programa de TV, quando eu era entrevistada num jornal, alguma coisa assim, eu sempre dizia: eu quero pintar até ficar bem velhinha, de preferência que eu vá morrer com o pincel na mão. Quando isso acabou, fiquei frustradíssima, não tinha gratidão naquilo. Até que eu comecei a agradecer pelo tempo bom. E Deus me abriu uma outra porta para que eu pudesse voltar a pintar sem ter problema de saúde. Então, o que você tem feito da sua vida? O que você tem sido grato? Muito simples. Você é grato pela sua liberdade? Seu direito de ir e vir? Porque nesse exato momento tem muitas pessoas que estão numa cama de hospital até amarrada, pessoas que estão internadas, pessoas que estão presas, pessoas que estão presas espiritualmente, totalmente endemoniadas. Você é grato pela sua liberdade? Ah, mas eu não está liberto? Corre atrás, vai atrás, sai desse lugar. Você pode, você consegue. Exercício, exercita a gratidão, exercita esse momento. Você já teve uma segunda chance? O que eu fale? Você vai atravessar a rua e um carro vem bem em cima de você. E daí sabe o que acontece? Você pega e xinga. Quando na verdade você deveria ser grato, porque você teve uma segunda chance. Eu lembro um dia que eu estava passando por um posto de combustível e um carro ia saindo e ele me atropelou. E assim, a lateral do meu corpo aqui ficou roxa inteirinha, assim, até perto do joelho, do quadril, um pouco acima do quadril, até meu joelho ficou roxo, roxo mesmo. Aquele roxo beliscão, que parecia que se fizesse um furinho. E eu lembro que nós estávamos em várias amigas, mas o carro pegou em mim. E todo mundo, nossa, e xingaram o cara. E eu saí de lá. Só que eu não conhecia Jesus. Mas eu sabia quem era o meu Deus desde muito pequena. Eu fui instruída por isso. Tive uma família que me instruiu a isso. Meu pai era alcoólatra, mas a minha mãe me ensinou a Bíblia. E aí, eu lembro que eu falava assim: gente, tá tudo bem, mas ele te atropelou. Eu não vi roxo nenhum, tava doendo sim, mas eu fui assim: tá tudo bem, eu tô viva. Só no dia seguinte que eu fui prestar atenção no estrago que tinha feito. Mas entenda, seja grato, porque a todo momento você está tendo uma segunda chance. A todo momento. Só o fato de você acordar de manhã e respirar já é uma segunda chance. Você é grato por isso? Quais são os benefícios da gratidão? Você está falando tanto de gratidão, mas quais são os benefícios? Vamos lá? Uma pessoa grata, ela consegue aliviar o estresse dela. E eu vou dar um exemplo para você. Às vezes a gente convive com pessoas, e eu e o pastor trabalhamos juntos há 37 anos. Mais, né? Porque começamos a trabalhar juntos antes do casamento. Antes do casamento, a gente fazia várias coisas juntos já. E às vezes a gente é magoado por alguém. E daí, com quem que você vai falar? Com o seu parceiro, com a sua parceira. E aí você começa. Não, porque você viu o que aquela pessoa fez? É inadmissível isso. É inadmissível. Não, porque olha, e depois outra, viu? Você pode fazer o que você quiser, tá sempre descontente. Ah, mas todo mundo é assim. E daí começa. Porque o inimigo começa a atacar na sua cabeça, né? Coitadinho, 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 coitadinho. Só que a gente não é coitadinho, tá? Não é porque uma pessoa não gosta de mim que a outra também não gosta. Mas quando eu entro no estado do coitadinho, eu não consigo ver as coisas boas que estão ao meu redor, eu só vejo a coisa ruim. E ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Tem um filme do Caça-Fantasmas que tem um boneco de marshmallow. E ele é pequenininho e de repente ele começa. É o que nós fazemos com as coisas ruins. Valorizamos demais e elas crescem. Crescem de uma maneira totalmente desordenada e nós paramos a nossa vida. Pastora, eu tô estressadíssima, eu tô com depressão. Sério?
Eu também tive depressão, depressão suicida. Eu também trato da ansiedade com medicamento e com a minha vida, com a minha mudança. Não tomo remédio todo dia, mas eu tenho ele guardadinho. Se eu tiver uma crise de ansiedade, se você não sabe, crise de ansiedade é aquela coisa que faz. Por que você tem isso, pastora? Porque eu tenho que engolir muito sapo. Mas eu decidi isso. Eu decidi que eu não ia brigar com ninguém. Ah, não tenho sangue de barata. Eu também não, eu tenho sangue de Cristo. Simples assim. Ah, mas não é bem assim. Uhum. Bom, voltando ao estresse, né, que alivia o estresse, foi feita uma pesquisa com mais de 1.000 pessoas que foram as cobaias para descobrir. E descobriu-se que começou a passar num telão coisas de gratidão, 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 e eles fizeram vários experimentos. E concluiu-se que as pessoas que eram gratas, mesmo pelas coisas ruins, que eram gratas por cada coisa recebida, elas tinham batimento cardíaco controlado. As pessoas que murmuravam, reclamavam, maldiziam, essas tinham aqueles batimentos bem acelerados e muitas estavam fadadas a um infarto, um AVC, um derrame. Por quê? Porque estava ali vivendo a ingratidão. E assim, foi com tudo, né? Tipo assim, fizeram com os ratinhos, dando a raçãozinha deles, fizeram com os homens e mulheres também. Foi uma experiência bem complexa, demorada, foi numa faculdade. E aí o que acontece? Eles davam refeições, davam dólar, tá? Davam elogio, cada um separadamente. E a conclusão foi essa. Quem era grato tinha muito menos estresse. E quem é grato gera emoções positivas. De tudo que me acontece, eu consigo ver o lado bom da vida. Aumenta a produção de dopamina e de serotonina. Quando eu sou grata, o meu organismo reage de uma maneira diferente. Eu preciso aprender a ser grato. Porque dopamina e serotonina, em algumas circunstâncias, só com remédio para repor. Vou dar um exemplo. Você tem uma pessoa que você ama muito e presencia essa pessoa morrendo do seu lado num acidente automobilístico. Um exemplo, tá? Não desejo isso para a vida de ninguém, mas um exemplo. E aí eu fico assim, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Mas eu não tenho estrutura para continuar, por que Deus? Claro que você tem direito a fazer isso. Claro que você tem. Porque você está sofrendo. Mas pensa, sofreu, ficou nas ferragens, o corpo foi dilacerado, mas eu sou grata porque essa pessoa não ficou anos e anos numa cadeira de rodas, sofrendo dores que não tinha como tratar. Deus levou para curar ele do lado dele. Eu estou sofrendo, sim, eu estou, mas sou grata a Deus. Eu sou grata a Deus pelo que Ele me deixou lembranças boas. Eu sou grata a Deus porque eu tive uma história com essa pessoa. Você é grato a Deus? Porque o que acontece? Quanto mais você chora e quanto mais você pergunta o porquê, mais você vai perdendo a serotonina e a dopamina. E daí eu quero falar para você, quando você passa muito tempo triste, precisa sim ir correr atrás de um psiquiatra e pedir um remédio controlado. Pastor, eu não tomo essas coisas não. Calma. É só voltar a dopamina e a serotonina. Então, se você toma remédio controlado, você pode notar que se você mudar a sua maneira de pensar, sua maneira de agir, você vai conseguir produzir isso novamente. Como eu disse, eu tenho meu remedinho lá, chego a passar semanas sem tomar. Se eu percebo que eu passei por uma coisa que vai vir, eu não quero ser ingrata.
Por isso que eu falo, é um treinamento. Eu tenho que decidir se eu vou murmurar ou se eu vou ser grata. Eu sou grata pelos imbecis, eu sou grata pelos mal amados, eu sou grata pelos ingratos, porque todos eles moldam o meu caráter. Só que algumas coisas a gente tem vontade sim de responder. Algumas coisas eu tenho vontade sim de dar um morro na cara. Vontade eu tenho. Mas aí eu tenho que dizer assim: não, eu escolho ser feliz. Eu escolho ser uma pessoa melhor a cada dia. Tenho vontade de gritar? Tenho! Ela passa bem rápido hoje, mas no passado não passava. Hoje só passa assim, é como se fosse um. Hoje eu não fico mais nessa neura, mas eu percebo que por não falar, pastor, então não é melhor falar? Para quê? Vai mudar o quê? A pessoa que está fazendo, se ela não tiver conhecimento do que ela está fazendo, mas então eu tenho que falar para ela o que ela está fazendo. Brigando, gritando. Não, não. Atenda um casal, por exemplo. Como que um casamento vai ser restaurado se nenhum dos dois acha que está errado? Normalmente precisa da terapia de casais, precisa de um atendimento com a gente. Por quê? Para você mostrar. Primeiro você deixa um falar tudo, depois você deixa o outro falar tudo. Não pode atender os dois juntos, porque senão você que acaba apanhando dos dois, que eles vão querer brigar e você que vai levar a culpa, certo? Mas a hora que eles entendem que, espera, se eu quero restaurar meu casamento, eu preciso parar de ter razão. Eu não tenho razão. Eu quero ser feliz. E eu amo essa pessoa. E se eu não amasse, eu não brigava tanto. Eu brigo porque eu quero que ela melhore. E aí, na hora que essa pessoa entende, os dois vão começar a buscar as melhoras. As melhoras, as melhores. Casamento restaurado. São coisas que eu vivo no meu dia a dia, casamento restaurado. Mas é necessário que os dois entendam. Eu estou errado. Não, mas eu estou certo. Ok, mas se o seu certo está atacando a outra pessoa e ela não está entendendo, então você tem que pensar: o meu certo vai ter que esperar um pouquinho e eu vou fazer aquilo que essa pessoa se sente bem para ser curada a nossa relação. Falei de marido e mulher, mas isso entre irmãos, pai, tudo. É necessário nós darmos uma pausa na vida para que a gente seja grato pela família que tem, grato pelo que temos e voltarmos à primeira essência: amor, fé, esperança. Dias melhores estão reservados para você, para mim. Eu vivo os dias melhores todos os dias. E daí? Daí tem dias que eu tô tão cansada que eu durmo. Pastor, é verdade. Porque tem dia que o físico da gente cansa. E nesse dia eu desligo todas as redes sociais e vou dormir. Durmo mesmo. Porque antes que eu fale uma besteira, antes que eu faça uma besteira, eu durmo. Pastora, mas isso é fuga. Claro, e eu tenho plena consciência, mas eu escolhi ser grata e não murmurar. Ser grata por tudo que eu tenho e não ficar reclamando. E o que acontece? No dia seguinte não tem mais nada de errado. Não tem mais nada de errado, porque Deus já foi lá e mudou o pensamento das pessoas. E ele faz isso. Ele faz isso. A gratidão fortalece relacionamentos, porque quando eu sou grata, eu falo, eu externo, a gente vai se tornando mais amigo, vai aprendendo a amar mais, respeitar as diferenças. A gratidão também, ela ajuda a promover a empatia. O que que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Aquela pessoa me critica, me critica, me critica o tempo todo. Espera, eu preciso colocar no lugar do outro. Aquela pessoa teve uma criação, né? É bem simples, um exemplo. Eu sempre gosto de dar exemplo para vocês entenderem. Um exemplo. Se eu perguntar para você assim, você coloca o feijão embaixo do arroz ou você coloca o arroz embaixo do feijão? Na minha casa, era o feijão em cima do arroz. Para o meu marido, era o feijão por baixo, o arroz por cima. Quando eu olhava ele comendo daquele jeito, eu falava assim: nossa,
E acho que ele olhava para mim e falava assim: Meu Deus, que lavagem que essa mulher quer comer. Hoje eu coloco o feijão de um lado, o arroz do outro. Mas cada um veio de uma casa diferente. Então, o que para mim não era legal, para ele era o certo. Então, eu tenho que me colocar no lugar do outro para ver o que ele está vendo em mim. E mesmo que ele seja um animal, que me trate muito mal, ainda assim, por que ele está fazendo isso? Pastora, você quer dizer que então, se alguém me bater, se alguém me espancar, eu tenho que aceitar tudo? Claro que não. Também não, nós não podemos ser tolos, certo? Ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo. Mas o que eu quero dizer é: seja grato pelas menores coisas. Seja grato pelas coisas pequenas, pelas coisas grandes. A gratidão, ela cura sua alma, ela cura seu corpo, você se torna mais equilibrado psicologicamente, você se torna menos materialista. Para de olhar para o que o outro tem e se contenta com o que você tem. Olha, vou dar um exemplo. Por que que dentro de um círculo de amizades, dentro de uma igreja, todos servem a Deus? Todos, dentro de uma igreja, estou dando esse exemplo. Todos servem a Deus. Quando vai no culto, todo mundo vai arrumadinho. O outro que está sempre repetindo a mesma roupa, mas todo mundo vai limpo. Que aqui a gente preserva a limpeza, não se a roupa é essa ou aquela. E aí, você olha para a circunstância e fala assim: nossa, olha aquela pessoa como tem bastante. Olha aquele outro que vem sempre com a mesma roupa. E aquele que está sempre com a mesma roupa está com um sorriso de orelha a orelha, sempre querendo servir os outros e tal. E aquele que tem uma condição social melhor, ele está sempre com o nariz empinado. Sabe o que acontece? Nós precisamos olhar que ter dinheiro não é sinônimo de felicidade. Gratidão é sinônimo de felicidade. Gratidão pelo que você tem. Nesses tantos anos no pastoreio, eu aprendi uma coisa, e também em palestras que eu dei, palestras que eu dou, eu aprendi uma coisa. Ser feliz não está ligado com o que você tem. Está ligado como você vê o que você não tem e como você valoriza aquilo que você tem. Uma pessoa pode ganhar 10 milhões por mês e estar insatisfeito porque queria ganhar mais. Quantas pessoas que não têm muito e estão sempre preocupadas porque pode a qualquer momento perder aquilo. Aí eu vejo uma outra pessoa, assalariado, o resto da família toda desempregada, e ele tem pouco, mas ele entrega a oferta, ele ajuda quem precisa, e não falta nada na vida dele, e ele é feliz. Então a gratidão nos torna pessoas menos materialistas. Outra coisa, a gratidão nos ajuda a reconhecer tudo que nós temos. Olhamos para tudo que está ao nosso redor e dizemos obrigado, Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado. E quando eu começo a dar valor para aquilo que eu tenho, ela vai aumentar a minha autoestima. Porque tem muita gente que hoje perdeu a autoestima, que não tem mais nada, que não tem vontade de tomar um banho, que não quer se arrumar, que não quer sair de casa, que só lamenta. Quando você se torna uma pessoa grata, você vai aprender a fazer o quê? Você vai aprender que a gratidão te leva para mais longe. A sua autoestima diz: não, eu não preciso ter o carro importado daquele lá. Eu trabalho e ganho um salário mínimo, mas eu tenho família, eu tenho um cachorro vira-lata, eu tenho um vizinho que quando sobra resto de carne lá, ele manda para mim. Ele começa a ser grato e ele não vai se sentir inferior. Ele não vai se sentir inferior. Eu já tive problema por ter engordado. Me casei com 50 quilos. E aí, eu olhei para mim e falei assim, gente, eu me tornei um monstrinho. E eu não via mais beleza em mim. Eu não via mais beleza em mim. Foi muito difícil.
essa adaptação com o corpo novo. Ganhei esses quilos nas gestações e depois com alguns medicamentos também que ajudaram a empurrar mais um pouquinho. Então, imagina, 50 quilos, 60 de cintura, 90 de busto, de quadril 90 também, e de repente sair de um manequim para ir para 3, 4 manequins acima. Conclusão. Foi difícil? Foi. Só que chegou um momento em que eu notei que eu tinha que ser muito mais grata pelo que eu tinha do que pelo que eu tinha perdido. E se você olhar para mim e ver uma foto minha, eu postei uma no Instagram recentemente, uma foto minha bem antiga. É uma foto que eu estou pintando, estou pintando eu e o meu filho caçula nessa foto. Eu fiz uma pintura abstrata. E assim, ai, que linda. Linda nada. Linda nada. Eu era mais magra ainda, mas eu era infeliz porque eu não era grata. E hoje eu me sinto linda. E podem falar o que falarem, pode criticar, pode pôr defeito. Eu sou mais eu, porque eu tenho autoconfiança. E se você quiser pegar uma foto antiga, eu coloquei saudade dos tempos que não voltam mais. Eu queria dizer a pintura em tela, que é uma coisa que eu amo. Porém, eu não queria ter aquele corpo, eu não queria ter aquela mente, aquela cabeça. Eu não queria nada daquilo, porque eu sou feliz hoje. Então, quer fortalecer sua autoestima? Seja grato pelo que você tem. Reduz o risco de depressão, já falei da ansiedade, a mesma coisa. E traz uma visão mais positiva da vida. Quando você é grato, você consegue ver a vida mais feliz. O sol brilha mais. Não existem dias cinzas dentro do nosso coração. Então, seja grato, mude. Você tem sido grato? Você tem sido grato? O amor à própria vida, a autoestima, eleva o bom relacionamento com as outras pessoas. Gera ainda mais motivação para você conseguir alcançar seus objetivos e evoluir. Mas como que eu pratico a minha gratidão todos os dias? É difícil, pastora, né? Não é fácil. Primeira coisa, aprenda a apreciar tudo. Vou dar um exemplo simples. Na sua vida pessoal, talvez você não tenha motivo nenhum. Vocês não têm noção do quanto eu agradeço cada vez que eu tomo banho. Quando eu sinto aquela água caindo no meu corpo, se tá calor, água fria, se tá frio, a água quentinha, e eu sinto assim, eu falo, Deus, obrigada porque eu tenho uma água para tomar banho. Seja grato pelo banho que você pode tomar. No trabalho, você chega no seu trabalho e aí a pessoa que faz a faxina lá arrumou sua mesa. Que delícia! Tudo limpinho. Ou então não foi ninguém que limpou, mas você deixou um dia antes. Ou então tá toda bagunçada e você vai olhar e falar assim: ai, tá tudo bagunçada, mas eu tenho um emprego. Talvez amigo. Seja grato por aquele amigo que te entrega um cafezinho. Seja grato por aquele amigo que te fala bom dia. Aquele amigo chato que enche o seu celular de figurinha. Tá tudo bem. Seja grato por isso. Ah, mas carrega a memória do meu celular. Gente, para. É necessário que se pare com essa história de que carrega a memória. Aprende a limpar a memória do celular. Você pode. Procure alguém que te ajude. E Deus? Eu tenho que ser grata a Deus também, todo dia. E agradecer a Deus porque eu acordei. Algumas vezes com vontade de levantar e outras não. Mas eu acordei. E hoje vai ser um dia melhor do que ontem. Seja grato. Mantenha-se presente no agora. É. Para de olhar o que não deu certo lá atrás. Comemore o hoje. Viva o hoje. Hoje é presente. Passado já passou. E o amanhã? Não sei o que vai acontecer. Não adianta eu fazer planos, porque eu posso simplesmente terminar aqui essa gravação, respirar e voltar para a casa do pai. Não se preocupa com o amanhã. Hoje é importante para você viver.
Dê mais valor para sua família. Falei isso, mas eu quero reforçar. Para você viver a gratidão todos os dias, mesmo que você não possa estar na presença dos seus familiares, primos, irmãos, vizinhos, amigos. Manda um e-mail, manda um WhatsApp, escreve uma mensagem, enche o celular dele de figurinha, que ama. E quando encontrar, abraça apertado, dá um cheiro, fala assim: escuta, eu te amo. Fala para as pessoas que você ama. Eu sou tão grata, mas eu sou tão grata, tão grata, tão grata por cada pessoa que passou pela minha vida. Nem todas foram boas, mas eu sou grata porque cada uma delas trouxe uma história de vida para mim. Construiu quem sou eu hoje. Eu sou tão grata por cada aluna que faz os meus trabalhos. Sou grata pelas espiãs que ficam só lá para olhar e não faz nada, não fala nunca com ninguém. Tem gente que eu não sei nem porque está lá. Que eu não posso nem falar que ela está roubando o ar dos outros, porque é virtual. Mas eu sou grata por eles também. Sabe por quê? Porque, olha o que eu falei, gente, tá roubando o ar do outro, mas tudo bem, vamos nessa. Já falei. Mas é verdade. Só que eu sou grata, sabe por quê? Porque se ela está ali, ainda há esperança. Eu sou grata por cada pessoa que frequenta a igreja, por cada criança que nasce. Eu sou grata pelas pessoas que saem da igreja. Sério, eu não gosto que ninguém saia da igreja. Eu choro bastante. Eu sou daquela, sabe? Que se apega. Então, eu sou assim. Mas eu sou grata. Se ela vai para outra igreja, eu sou grata. E se ela vai para o mundo, eu sou grata. Eu sou grata porque eu vou ter uma oportunidade para levantar oração, clamor e pedir para Deus resgatar. Eu sou grata porque é mais uma oportunidade para eu dobrar o meu joelho na presença de Deus. Então aprenda a ser grata. Conecte com as pessoas, precisa ter essa conexão. Expresse gratidão. Fala muito obrigada, eu te amo. Expresse, bota para fora. Você conhece o jogo do contente? Eu já ministrei isso uma vez. Você conhece o jogo do contente? O jogo do contente é você ver no meio do caos a coisa boa. Então, no meio do caos, eu encontro uma coisa boa. Quando pequena, eu acho que esse livro me ajudou muito a ser quem eu sou. Eu li assim muitas vezes, muitas e muitas vezes. Não foi uma vez só. Eu peguei férias de 30 dias em julho, eu li acho que umas 3 vezes. Depois, em dezembro, eu li, perdi a conta. Poliana menina e Poliana moça. Não sei se vocês, alguém daqui já leu esse livro, Poliana. Tem a novela, mas a novela foi um pouquinho distorcida da realidade da história. Poliana, a autora dela, ela trouxe todo um testemunho de gratidão. Aquela menina sofria, 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 sofria. E sabe qual foi o resultado de todo esse sofrimento? Em tudo ela era grata. Em tudo ela era grata. E eu lembro que eu li muito isso daí, porque assim, por estar num lar disfuncional, esse livro me ajudou muito a encarar as coisas de uma outra maneira. Muito mesmo. Então, se você está desanimado, porque está frio, porque está chovendo, olha para os passarinhos que estão brincando na chuva. Olha para as plantas que estão recebendo o alimento, a água. Se você está triste porque está muito calor, está insuportável, você está transpirando, não olha para isso. Não. Olhe para aquele calor que está secando as terras que estavam alagadas. Olha para aquele calor, porque aquele calor vai ser a vitamina de outra planta que precisa disso. Para de reclamar, para de murmurar, pare de se comparar com as pessoas. Gratidão, eu sou grata pelo que eu sou. Claro que eu não queria pesar o que eu peso, mas eu sou feliz como eu sou. Sabe por quê? Porque não me interessa se o outro é mais magro que eu. Não me interessa se o outro tem uma dicção melhor, se ele fala melhor. Não me interessa. Sabe por quê? Porque eu me amo. Eu me aceito. Seja assim você também. Se ame mais, se aceite mais. Você tem dentro de você o Espírito Santo que se move na sua vida.
Você tem um Jesus que morreu naquela cruz. Você lembra de ser grato pelo que ele fez por você? Ei, ele entregou o corpo dele para ser dilacerado na pancada. Ele entregou as mãos e os pés para serem perfurados por amor a você e a mim. Como que eu posso não ser grata? Como que eu posso não ser grata quando eu olho para as coisas e eu vejo que em tudo tem Deus? Em tudo, em tudo, em tudo tem a presença de Deus. Vamos dar uma olhadinha melhor para o lado colorido da vida e parar de dar valor demais para os dias cinzas? Sabe o que é a cor cinza? Quer preparar um cinza? Misture todas as cores que você tiver e vai dar um tom de cinza. Se você colocar mais um ou mais outro e tal, vai dar tons diferentes, mas o cinza é a mistura de tudo. Ou seja, não é nada. Para de olhar os dias cinzas. Vamos olhar os dias coloridos. De sol, de chuva, de arco-íris, de pássaros cantando. Vamos olhar mais para a criança brincando, para o cachorro latindo. Vamos olhar mais, até mesmo pela solidão e pelo silêncio, porque às vezes isso também nos é refrigério. Seja grato. Aprenda isso. Você pode também, uma dica bem legal, que eu tenho meu caderno de milagres, eu chamo meu caderno de milagres. É quando algo me dá, faz muito mal, e aí eu vejo o agir de Deus. Então eu chamo meu caderno de milagres. Eu tenho esse caderno. Mas eu fui pegar, ele está desmontando. Como sou só eu que mexo, tá tudo bem, eu sei cada página que está ali. Mas para trazer para mostrar para vocês ia ser meio constrangedor. Aí eu encontrei o meu caderno de conversa com Deus, tá? E esse que eu falo assim, eu não mostro para as pessoas, não. É minha intimidade com Deus. E eu quero mostrar para vocês. Deixa eu tampar aqui. E tem um telefone. Olha, meu caderninho de conversa com Deus. Então, ele é assim, olha, eu faço uma pergunta. Em 2018, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei, Senhor, por que tantas afrontas? E aí eu fui para a Bíblia buscar. E eu fiz algo que as pessoas falam que não se deve fazer. Roleta russa da Bíblia. Eu falei, Deus, por que tanta afronta? Isso eu não estava conversando com essa calma, não. Eu estava do lado coitadinha. Por que que eu estou sendo tão envergonhada? Por que que eu estou sendo tão afrontada? Por que que eu estou vivendo tudo isso, Deus? E aí eu peguei minha Bíblia. E eu falei, Deus, eu sei que o Senhor está aqui, que o Senhor vai falar comigo. E eu catei e abri a Bíblia, abri o olho, foi a primeira coisa que saiu. Salmos 54, do 1 ao 7, que diz assim, eu não vou ler, eu não escrevi a Bíblia aqui, eu fui escrevendo o que eu entendi, porque pode ser que hoje eu vá ler e vou entender outra coisa, porque a palavra do Senhor se renova todos os dias. E aí estava escrito assim, faze-me justiça pelo poder do teu nome, ou seja, o Senhor é minha justiça e Ele vai fazer essa justiça. Estranhos se levantam contra mim, ou seja, Deus está reconhecendo que tem estranhos se levantando contra mim. Mas eu louvarei o seu nome. Então ele disse para mim: continua louvando o meu nome, porque eu estou trabalhando. E ele livrará de toda angústia, e eu viverei a sua justiça. Aconteceu exatamente isso. Pouco tempo depois, as afrontas caíram por terra. Aí, vou abrir mais para frente. Que ano que eu vou aqui? Deixa eu ver. Olha uma pergunta aqui. Senhor, eu não quero errar. O que que eu continue pregando? Olha só, para agradar o teu coração. E ele me respondeu, lá em 1 Tessalonicenses 5, do 4 ao 11. Mas significa assim, ó, somos filhos da luz, então nós precisamos vigiar. Sem ira, em busca da salvação.
exortando e ensinando santidade e a busca pela salvação. Foi essa pergunta aqui, ó. Essa pergunta foi um divisor de águas para mim, porque mudei completamente meu jeito de pregar. Antes, eu vim de uma denominação onde a gente aprendia a prosperidade, né? A teologia da prosperidade. Então, você faz e Deus retribui. Você faz e Deus retribui. E aí Deus me mostrou que não, que Ele queria que eu falasse sobre santidade, sobre fazer o que é certo, sobre ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa melhor a cada dia, a importância da pessoa ser liberta pela atitude dela, não pelo sai capeta. E desse dia eu mudei meu jeito de pregar, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa mais. Vamos ver. Olha aqui. 2020, época da pandemia. E eu coloquei assim: Senhor, eu senti uma angústia, um choro incontido que abate a minha alma. Fala comigo. E ele me deu o Salmo 88. Eu tenho clamado dia e noite. Ouve-me, Senhor. Eu perdi as forças. Era exatamente como eu estava. Eu sinto-me cercado de todos os lados. Afasta para longe de mim amigos e companheiros e os meus amigos mais íntimos, porque eles são trevas agora. E na época da pandemia, eu me sentia sozinha, eu sentia que eu não tinha forças. Então, por que eu quis trazer isso para vocês? Para vocês entenderem que é bom você ver, porque no dia que eu escrevi e anotei, tudo estava confuso na minha cabeça. Mas passado alguns dias ou até mesmo meses, eu entendi a resposta de Deus e eu entendi que Ele estava fazendo sempre o melhor para mim. Nesse período foi muito difícil, mas ao mesmo tempo foi uma faculdade para a minha vida. Hoje eu posso falar para você com toda certeza os testemunhos de vitória que vieram nesse período. Porque foi assim, 2020 foi difícil e daí melhorou tudo naquele ano? Não. Mas os testemunhos de vitória vêm com o tempo. A gente só precisa estar atento para ver o que Deus fala. Eu guardo o meu caderninho. E sempre que eu tenho uma pergunta para Deus ou um sonho, tá? Eu tenho meu caderno de sonho também. Eu sonho, eu anoto lá. E não demora muito para eu entender meu sonho. Às vezes, eu tenho facilidade de interpretação de sonho porque Deus me deu esse dom. Só que eu consigo interpretar o sonho dos outros. Quando eu sonho, eu não consigo. Então, eu anoto, faço a pergunta para Deus. Se ele responder, beleza. Se não responder, tudo bem. E aí o tempo mostra cada um dos nossos sonhos, porque o Senhor fala conosco em sonhos. Então, tenha seu caderninho, tá? Tenha o seu caderninho de milagres, o seu caderninho de perguntas. Pode ser tudo junto e misturado. Eu separei porque o outro já está desmanchando, certo? Mas aqui eu tenho, e como assim são poucas as coisas que eu entro no pânico, aqui mostra que eu não entro tanto em pânico, que o caderno é fininho, né? Eu só venho para cá, o dia que eu estou assim, preciso resolver. Então, monta o seu caderninho. Monta o seu caderninho de gratidão, onde todos os dias você pode anotar. Olha, hoje eu estou grata porque eu estou vivendo isso, isso, isso e isso. Quer cura? Quer melhorar? Corre atrás da sua felicidade. Gratidão é algo que se exercita. Quando for para você reclamar, para de falar. E lembra, ainda vale a pena viver. Amém? Feche os teus olhos que eu quero orar por você. Querido e amado Pai, eu entro agora em tua presença santa, Senhor. E junto com todos que me ouvem, nós te pedimos perdão pelas vezes que fomos ingratos. Esquecemos o sacrifício da cruz. Não demos valor pelo teu amor, pelo teu cuidado e por tudo que o Senhor preparou para que chegássemos até aqui. Perdoa-nos, Senhor, se nós não tivermos empatia com o nosso próximo, se nós temos dificuldade para perdoar. Perdoa-nos, ó Deus, e renova o nosso entendimento.
Que a nossa mente, o nosso jeito de ser, seja fixado só no Senhor. Que nós sejamos pessoas melhores a cada dia. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a vivermos o excelente. Abre os nossos olhos para as coisas boas. Fecha os nossos olhos para aquilo que não traz evolução nenhuma para a nossa alma. Muda tudo ao nosso redor. Mas mais do que isso, muda tudo dentro de nós. Eu sei que o Senhor tem infinitamente mais além para nos dar, para nos presentear, para nos amar. E por isso, Senhor, eu creio, te agradeço. Eu apresento a vida de cada um que ficou comigo até agora e eu sei que o Senhor vai fazer, porque eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa. Eu creio, Senhor, que o melhor está por vir, nessa vida ou na vida vindoura. Mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo. Obrigada, 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 Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, pelas bênçãos recebidas, pelas coisas difíceis que passamos, pelos aprendizados. Gratidão, ó Pai, em todas as áreas. Eu abençoo a vida de cada um que ficou comigo. Eu digo que essa semana vai ser uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de renovação, uma semana de milagres. Pai, em nome de Jesus, abençoados estão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Passem uma semana maravilhosa. E se essa palestra, essa palavra mexeu com você, dá um retorno para mim. Eu preciso saber se o que eu estou passando para você está mudando sua vida de alguma maneira. Um beijo enorme no seu coração. Até a próxima!